Olá, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre CSS. Na verdade é uma aula introdutória sobre como a gente utiliza o CSS para configurar os elementos visuais do site. Então o CSS ele permite que a gente deixe o nosso site mais bonito, trabalhando com cores, tamanho, posicionamento, enfim. Deixar o nosso HTML, né, que até então está bem cru, né, sem a parte visual, sem nada, né, sem trabalhar os elementos visuais, com o CSS a gente consegue fazer isso. Tá? Então, o CSS, a gente pode inserir ele no nosso HTML de três formas. A primeira é o estilo inline, ou definição inline, em que a gente configura uma tag em específico. Né? Por exemplo, nesse documento HTML aqui, eu tenho a tag H1 e eu vou reconfigurar ela com, por exemplo, style. Vou colocar um color, dois pontos e um vermelho aqui, ó, FF0000, que é a cor vermelha, né, em hexadecimal. Se eu fizer isso daqui, ele vai atribuir a cor vermelha só para esse elemento aqui H1, tá? O resultado seria isso daqui. Já que essa tag, dessa forma, eu configuro somente para essa tag, eu não consigo reaproveitar em outras partes do documento ou até em outros documentos, então essa forma aqui não é muito recomendado de se utilizar. A outra forma que a gente pode utilizar para incluir elementos de CSS no documento ou configurar o CSS é utilizando o estilo incorporado, que é aqui dentro do head e do barra head você coloca style e barra style. Isso não é uma exigência, né, que se coloque entre o head e o barra head. É apenas uma convenção, né, um padrão que se adotou de definição. Você poderia muito bem colocar o style em barra style em outra parte do seu documento HTML. Mas, por padrão, normalmente a gente coloca ele entre o head e o barra head. Ok, então quais definições nós podemos colocar aqui, ou como que eu configuro as tags HTML. Então, geralmente, eu coloco um seletor, dois pontos, ou desculpa, abre chave, né, seletor, depois uma propriedade, dois pontos, o valor. É assim que eu configuro, tá? O que é o seletor? O seletor, eu posso ter vários tipos de seletor no HTML, no CSS, por exemplo. N tipos de seletores. Eu vou passar aqui os mais básicos. Ao longo do tempo, vocês vão ver que nós podemos trabalhar com vários outros tipos de seletores. O mais básico, né, o mais fácil, o mais simples de se utilizar é a própria tag, né, em questão que eu quero configurar. Então, se eu tenho aqui o H1, eu quiser reconfigurar o H1, eu utilizo a própria tag como sendo um seletor. Então, eu vou configurar aqui o H1. Ok? Qual propriedade eu vou usar? Aqui também eu tenho N propriedades que eu posso mudar, que eu posso configurar para os elementos. Então, cada elemento tem um conjunto de suas propriedades. Ao longo do tempo também vocês vão ver que vão entender e vão ver que existem outras propriedades. Eu vou passar aqui as mais básicas, tá? Mas aí vocês têm condições de pesquisar e aprender novas propriedades. Então vou colocar aqui uma que nós já usamos, que é o color, que é a cor da fonte, tá? Color é cor de fonte, e o valor. Aqui o valor vai ter que ser um valor condizente com a propriedade, né? No caso a cor aí, o color posso ter a cor sendo informada de três formas. Uma delas é escrevendo o próprio nome da cor, né, em inglês, no caso vermelho, red, é uma forma.
Só que dependendo da cor, né, você dificilmente vai saber, né, o nome das cores, né? Tem um exemplo aqui das cores que existem, né? Então fica mais complicado você saber o nome das cores. Outra forma de se inserir uma cor, que eu já mostrei através do sistema hexadecimal de RGB. Então você tem lá as cores sendo no sistema Red, Green, Blue, sendo que você tem dois espaços aqui para definir vermelho, dois espaços para o verde e dois espaços para o azul, né? Sendo que aqui você coloca de 0 a F, né? Depois de 0 a F e assim por diante. Então cada espacinho desse você pode preencher de 0 a F, sendo que o valor mínimo aqui seria 00, 00, 00, tá? Claro que é sem os espaços, eu estou colocando os espaços aqui para facilitar a visualização. 00, 00, 00 me dá a cor preta, sendo que o máximo seria FF, 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 eu teria a cor branca, né? Branca. E a mistura delas, de qualquer quantidade, me traz a cor que eu preciso. Então, por exemplo, você vai colocar FF, que é a quantidade máxima de vermelho, com nada de verde e nada de azul, isso te traz o vermelho, né? Foi o que nós usamos agora há pouco. Tá? Se você quiser saber mais sobre essas cores, né, sistema de cores RGB, você pode dar uma pesquisada lá. Você colocar lá no Google cores RGB, você vai ter lá uma tabela de cores, tá, que vai te mostrar lá vários lugares, né? Você pode ter sites também que te trazem uma combinação delas, como eu já mostrei nas aulas anteriores, tá bom? Bom, voltando aqui, a outra forma da gente colocar a cor é utilizando o RGB no sistema decimal. RGB, a gente coloca assim, RGB, abre parênteses, e aí nós colocamos a quantidade de cores em decimal. Então, por exemplo, o vermelho é 255, né, que é o FF, equivale a 255 no decimal, 0 e 0. Nós temos o vermelho. É a mesma coisa, tá? Funciona da mesma forma. Bom, eu vou colocar aqui, então, vou seguir aqui nesse formato aqui, por ser mais simples. Reparem que eu configurei então a tag H1, tá? Com a cor vermelha, beleza? Se eu colocar aqui outro H1, vou colocar título 2, por exemplo, você vai ver que ele vai também obedecer a mesma configuração que eu tinha colocado aqui em cima, tá? Vermelho. Por quê? Todas as tags H1 estão configuradas dessa forma. Assim como se você mudar o fundo, você colocar um background color, se você colocar uma cor aqua, por exemplo, um verde assim, ele vai ficar, as duas tags vão ficar com o fundo, tá bom? Beleza. Da mesma forma, eu posso trabalhar com a configuração total, né, ou geral do documento. Então eu posso aplicar aqui, por exemplo, uma configuração para o body. Ou seja, todo mundo que tiver no body vai receber aquela configuração. Como por exemplo, uma cor de fundo, background color. Posso colocar uma cor de fundo preto. Então o fundo do documento agora vai ser preto, né? O background é preto. Eu quero que a cor padrão seja branca.
cor da fonte, né? Então eu coloco aqui, por exemplo, color, e aí FF, FF, que é o branco. E a cor da fonte vai ser branca. Por que que aqui ele continuou vermelho? Porque eu redefini aqui a configuração padrão de cor para vermelho. E dentro do body eu tenho H1. Como o H1 está dentro do body, ele não pegou a configuração geral, ele pegou a configuração específica para o H1. Por isso que ele respeitou aqui o vermelho. Se eu tirar a configuração aqui, ó, do H1, você vai ver que ele vai respeitar aquilo que eu defini lá no body, tá? Então ele sempre vai pegar aquilo que for mais específico possível. Tá? Então se eu tenho body, ele pega o body. Agora se eu tenho uma configuração para um elemento que está dentro do body em específico, ele vai pegar daquele elemento, beleza? Bom, então nós vimos aqui duas formas ou dois seletores, tá? Só que dessa forma, né, de trabalhar com os seletores, não fica muito interessante, né, porque nós ficamos presos à configuração geral de tags, né? Então nem sempre eu vou querer que o H1 sempre tenha aquela configuração, né, ou eu queira aplicar uma determinada configuração para todo mundo, né, sempre. Eu quero que deixar isso mais flexível. Bom, para isso eu vou mostrar uma outra forma de se trabalhar, que é o seletor de classe. Ok? Então eu vou colocar aqui como que é o seletor de classe. Então eu vou colocar assim, ó, vou criar um pontinho, título, e vou abrir. Sempre quando eu coloco pontinho, ele vai entender que se trata de um seletor de classe, tá? Então vamos colocar aqui, ó, título, e eu vou colocar que o título vai ter color vamos colocar aqui um azul, por exemplo. Então o título vai ter cor azul. Como que eu indico aqui que o meu elemento vai ter aquela configuração de CSS? Como eu venho aqui no elemento que eu quero, por exemplo, esse título 2 aqui, e coloco a classe dele, ó, class igual, eu indico qual que é o nome da classe, título. Então eu coloco o título sem o pontinho. O pontinho eu só uso na hora de eu definir aqui, na hora de chamar o estilo, o seletor eu não coloco. Tá? Então esse elemento aqui vai ter a configuração que eu defini aqui para essa classe. Tá? Então testando isso aqui, ó, olha só. Então agora eu tenho H1 na configuração padrão e um outro elemento H1 agora respeitando as configurações do título. Beleza? Vamos trabalhar agora para mostrar um negócio mais interessante, que é uma outra forma da gente colocar o arquivo ou colocar um estilo, que é a terceira forma, que é o estilo externo, que é através de um arquivo separado. Então eu vou colocar aqui, ó, vou criar um outro arquivo, vou colar as definições, nesse novo arquivo não tem o style/style, tá? Só a definição dos elementos. Eu vou salvar ele aonde? Então os documentos HTML que eu tenho, ó, vocês vão reparar aqui, ó,
eles estão aqui. O meu documento CSS se chama aula css1.html. Eu vou salvar o meu documento CSS dentro dessa pastinha aqui, ó, CSS, que por enquanto eu não tenho nada. E eu vou salvar ele como estilo.css. A extensão tem que ser CSS, tá? Ok, então salvei aqui, ele está dentro da pastinha aqui CSS, tá? Que está dentro do um diretório acima do CSS aqui. Beleza. Como que eu faço a inclusão dele aqui no documento HTML, já que agora eu tenho um arquivo externo? Coloco assim, ó, link rel style sheet, que é do tipo folha de estilo, né? Style sheet. E eu indico qual que é o endereço dele, né? O local onde ele está. Em relação ao meu arquivo aula CSS, ele está aonde? Ele está na pasta CSS e se chama estilo CSS. Ok, pronto. Incluí o meu arquivo CSS aqui, tá? Então, só atualizando, não teve diferença nenhuma, né, logicamente, porque eu não mudei nada do estilo, ele continua a mesma coisa. Então ele carrega agora junto o arquivo de estilo. Se você quiser fazer uma verificação disso, você aperta a tecla F12 do seu navegador e você tem acesso ao console, né? Aí você entra aqui no vamos abrir aqui, de lado. Aí. Então ele tem aqui o acesso ao código HTML do seu site, né, que você está trabalhando, e também tem um item que é o network. Esse item network, ele mostra todos os arquivos que estão carregados ou que são carregados quando você abre o site. Então ele mostra aqui, ó, aula 1 CSS, que ele carregou, né, que foi o primeiro arquivo que eu chamei aqui, e ele mostra o outro que é o estilo CSS, que é o arquivo de estilo, tá? E o interessante é que ele mostra o seguinte, ele mostra também o initiator, né, o iniciador, ou seja, quem foi o arquivo que chamou o estilo? Foi o aula 1 CSS, ou através de quem que o estilo CSS foi chamado? Foi do aula 1 o aula css1.html. Foi desse arquivo aqui que ele foi chamado. Beleza? Outra coisa que a gente pode fazer aqui usando esse console, né, de debug é fazer teste de estilo, né, ou até mesmo HTML se você quiser. Então você pode vir aqui, né, nos elementos e você pode mudar, né, se você quiser, os estilos. Então, você, por exemplo, eu vou clicar aqui nesse título 2, ó, no navegador Chrome, ele mostra aqui qual a configuração, né, nessa janelinha que aparece aqui embaixo, ele mostra qual que é a configuração de estilo que está sendo usado, né, a cor, fonte 32 pixels, Times New Roman, e etc. Você não precisa ir lá no seu código fonte para testar uma alteração. Você pode modificar aqui mesmo, né, e ver com o resultado, né, sem ir lá no seu código salvar. Então você pode vir aqui, ó, tem a aba estilos, né? Vou clicar aqui, seleciona o elemento, né? Eu clico aqui e seleciono o elemento e ele vai mostrar aqui a configuração do CSS e qual o arquivo que é. No caso aqui estilo 1, né, o estilo CSS. E se eu quiser mudar esse cara aqui, é só eu clicar aqui e editar. Então eu vou editar aqui, né, vamos colocar aqui uma cor
Eu quero um azul mais escuro, por exemplo, né? Então eu mudo aqui, ele já vai trocando aqui do lado, tá? Mas isso aqui, né, é só para você ver como que fica. Se ficar bom, aí você tem que ir lá no seu código e mudar lá, tá? Isso aqui é só para você testar, beleza? Bom, então deixa eu fechar aqui o console, voltando aqui para o CSS. Então nós vimos aqui como que insere um arquivo externo ao HTML. Por que é dessa forma aqui é interessante? Porque eu posso ter dentro de um site vários documentos HTML, vários, e eu posso utilizar o mesmo CSS para todos eles. Então, se eu tiver o mesmo título, ou um título que tenha uma cor específica, ou um determinado estilo, eu configuro esse estilo aqui e todas as páginas, todos os elementos HTML, eles terão aquela configuração, né? Se eu precisar alterar depois, eu vou aqui no arquivo de CSS e faço a alteração aqui e todo mundo já vai ter aquela configuração, tá? Então fica muito mais prático de se trabalhar. Bom, como que a gente configura, né, mais de um elemento? Então, por exemplo, vou colocar aqui um parágrafo. Vou escrever aqui parágrafo. Se eu tiver, ou se eu precisar que o parágrafo receba a mesma configuração aqui desse título, eu posso, logicamente, chamar aqui a classe para título, né? Então agora, aonde os locais que eu precisar aquela configuração de estilo que é a cor azul, eu só chamo o título, né, aquela classe. Então o parágrafo e o título terão a mesma configuração de estilo, no caso a cor azul. Bom, outra coisa que a gente pode fazer é trabalhar com a definição de vários elementos, né, o mesmo estilo para vários elementos. Então, por exemplo, eu quero que todos os parágrafos sejam em azul. Ao invés de eu colocar título, a classe título para todos eles, eu posso vir aqui e colocar o título, vírgula, o parágrafo, ou todos os parágrafos terão essa configuração aqui. Então ele vai aplicar para todo mundo essa configuração aqui de parágrafo e para a classe título. Então ele está configurando a classe título e as tags parágrafo, o P, tá? Então isso também é possível, ok? Bom, vou mostrar agora em formulário como que a gente faz para configurar o estilo do formulário. Eu vou pegar um exemplo aqui de um formulário que a gente tinha feito na aula anterior, né, de HTML, que era esse formulário aqui. Deixa eu abrir ele aqui. Esse formulário aqui. Bom, vamos deixar esse formulário aqui com uma carinha mais legal. Então eu vou colocar aqui, vou criar um novo arquivo aqui, chamado, vou salvar ele aqui dentro de CSS também, e vou chamar ele de estilo form.css. E vou fazer a inclusão lá no meu formulário dele. Então vamos lá, abro aqui, vou colocar um link rel igual style sheet
href e o local dele está dentro da pasta CSS e se chama estilo form. Beleza. Incluir ele aqui. Então, o primeiro seletor que eu vou colocar aqui vai ser em relação ao body. Então, eu quero mudar aqui. Eu quero colocar de forma geral, né, para o body, uma fonte diferente. Então, eu vou colocar aqui, ó, fonte, tracinho, family. E aí eu vou colocar que a fonte é Arial. Então, a fonte do formulário vai ser Arial, tá? Style Sheet. Então aqui eu vou chamar o estilo form. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Ok, então agora ele alterou aqui a fonte, né, para todos os elementos do meu body. Ok, então configurei aqui para o body todo. Existe também a possibilidade de você trabalhar com fontes externas, tá? Sem ficar restrito a essas fontes aqui, ó, que nós temos por padrão, né? Você pode trabalhar com um conjunto de fontes mais abrangente, colocando elas através de referências externas ou através do seu próprio site. Da seguinte forma, eu vou mostrar aqui um exemplo. Você vem aqui no Google, digita lá Google Fonts, e aí ele vai te direcionar para um site de fontes do Google, fontes.google.com, em que ele te dá aqui muitas possibilidades de fontes para você escolher, tá? Então você escolhe aqui uma fonte que você queira e aí você adiciona lá. Então vou escolher uma fonte qualquer aqui, vou escolher, por exemplo, essa daqui. Então eu vou clicar aqui no mais para incluir, ele mostra aqui embaixo que eu selecionei aquela fonte. Eu vou clicar no título aqui e ele mostra o que eu tenho que fazer, ó. Então ele mostra o link que eu tenho que adicionar no meu site para aquela fonte. Então eu vou copiar aqui e vou colar aqui na referência externa aqui, ó, antes do CSS aqui. Então primeiro eu vou chamar a fonte, né, que eu escolhi, e depois aonde eu quiser aplicar ela, eu vou utilizar esse seletor fonte family e o nome da fonte. É só isso. Aí eu volto lá no CSS e vou colocar ele aqui, tá? Então eu coloquei ele aqui numa referência externa e depois incluí ele aqui no fonte family. Vamos ver se isso aqui funciona. Eu vou atualizar aqui. Ah lá. Se você for lá no F12, né, apertar o F12 do console, no Network você vai ver que ele carrega aqui a fonte, ó, fontes, Google, alguma coisa. Tá? Aqui é a fonte que ele está carregando. Beleza? Então existe essa possibilidade e é muito usado também. Bom, então nós já incluímos aqui um estilo, né, que é uma fonte aqui diferente para o nosso formulário. Agora eu quero colocar, por exemplo, uma classe para mudar o título. Então eu vou colocar aqui título, que eu vou colocar aqui fonte. Não, vou deixar a mesma fonte, só vou mudar a cor, color, e vou colocar aqui uma cor assim. E vou colocar lá no título class igual ao título. O resultado disso, ok. Aí, como que eu faço para configurar aqui, ó, tá vendo?
esses textos aqui antes dos elementos de formulário, como que eu faço para configurar? Eles estão todos entre um label e barra label. Então você pode colocar todo mundo que for label, você pode definir. Eu quero, por exemplo, com negrito. Negrito, então você coloca font, tracinho, weight, que é negrito. E aí, bold. Font weight, bold, né? A largura da fonte, bold. E aí todos eles, né, que tiverem o label, esses daqui não mudaram porque eles não estão no label. Mas se você reparar aqui no formulário, ó, os que não mudaram, esse aqui não mudou porque está escrito errado, né? Label. Label. Todos eles vão receber aquela configuração, tá? Outra coisa que você pode trabalhar é com a cor aqui de fundo dos inputs, né? Eu quero mudar. Você pode colocar aqui, por exemplo, ó, input. Eu quero que todos os inputs tenham uma cor de fundo, né? Um background color. Eu quero que seja um cinza, por exemplo. Então coloca lá um cinza, né? Então será cinza, beleza? Você pode também configurar os botões. O botão, eu vou fazer um recurso, vou mostrar um recurso mais legal aqui, que é o seguinte: eu vou criar uma classe de estilo chamada btn, de botão. E eu vou definir que no botão eu vou ter a fonte family, a mesma aqui que eu usei aqui em cima. Vou copiar aqui. E eu vou ter vou ter ela em negrito também. Fonte, weight, bold. Beleza. E eu vou colocar aqui para o botão, né, ou para os botões, eu vou colocar eles aqui, vou chamar classe btn. Class btn, class btn e class btn. Então incluir todos eles na classe btn de estilo. Então aqui ele recebeu a configuração. Só que agora eu quero fazer o seguinte: eu quero criar uma classe de estilo diferente para cada comportamento ou para cada ação de botão. Por exemplo, vamos supor, eu quero btn OK, que vai ter uma cor de fundo, um background color diferenciado. Vou colocar aqui uma cor, então vamos supor que seja esse tom de azul aqui para o meu botão OK. E aí eu vou aplicar lá no meu botão OK, por exemplo esse daqui, eu vou aplicar outra classe de estilo, colocando aqui espaço btn OK. Então agora ele vai receber as configurações de estilo definidas nas duas classes, tanto no btn como btn OK que eu defini aqui, tá? Olha só. Então ficaria assim. Eu quero que aqui seja a cor da fonte em branco. Beleza. Para todos você quer? Sim. Então você vem e altera aqui, ó, no fonte, color, ff, fonte branca para todos, né? Eu não gostei dessa fonte, eu quero uma outra fonte. Você pode mudar aqui ou simplesmente tirar a definição, que ele volta, né, para o original, para a fonte original, só aqui nos elementos aqui
que ele continua com a outra fonte que a gente definiu. Aí vamos configurar aqui esse outro botão. Então vamos configurar aqui, vou copiar esse cara aqui, btn, esse aqui vai ser enviar, então vou chamar aqui enviar, e a cor de fundo vai ser essa daqui. E lá eu vou chamar a classe btn enviar. O resultado disso, olha lá. Então eu tenho uma cor diferenciada. E todo mundo que eu quiser receber essa configuração, eu atribuo os dois estilos, né? Então vamos mudar aqui o limpar, vamos colocar aqui, criar um limpar, btn limpar. Aí eu vou colocar um verde, esse verde escuro aqui, btn limpar. Ah lá. Então eu tenho agora botões configurados. Eu quero acrescentar, por exemplo, no formulários aqui eu quero deixar ele centralizado. Para você centralizar os elementos, a gente vai ver que existe uma forma mais interessante mais para frente quando a gente trabalhar com Bootstrap, que eu vou mostrar com Bootstrap, que é mais fácil e mais inteligente de se trabalhar, tá? Então por enquanto vamos deixar esse formulário feinho assim mesmo, né? Melhorou, tá mais com elementos visuais, mas mas muito longe do ideal ainda. Mas eu vou mostrar para vocês mais adiante como que a gente trabalha com o Bootstrap, que é um framework que permite que a gente adicione muita qualidade, né, visual no nosso site e de forma padronizada, tá? Então essa aula foi justamente mais para mostrar como que a gente trabalha com o CSS, né? Foi mais uma introdução mostrando aqui as principais formas da gente inserir elementos no HTML, né? Como que a gente insere ou faz referência ao CSS no HTML, das três formas, e também configurando aqui, utilizando alguns seletores, tá? Por enquanto nós usamos dois só o seletor de tag e o seletor de classe. Ao longo do tempo a gente vai trabalhar com outros seletores, mas como eu já disse, isso aqui é só o básico, tá? Só para a gente saber como trabalhar com o estilo. Ok? Então, essa foi, espero que vocês tenham gostado dessa aula introdutória de CSS. Eu volto numa outra aula para falar um pouco sobre o Bootstrap. Tá? Um abraço e até a próxima.